Graças a paz, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus continue sustentando a todos vocês, a nossa igreja. Nós estamos aqui para trazer uma palavra à igreja nesse momento que nós todos estamos passando, enfrentando, e queremos, através dessa gravação, dessa transmissão aqui também, orar pelos irmãos, trazer uma palavra, esclarecimento também algumas coisas, cantarmos alguns louvores. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Luiz, que aqui está, também pela vida do irmão Abner e do irmão Wesley, que está também nos auxiliando. Estamos com saudades dos irmãos e cremos que logo esse momento irá passar, e sabemos de algumas decisões que já foram autorizadas a igreja começar a voltar a funcionar, mas ainda precisamos ver muitas questões, o nosso planejamento, como já informamos a igreja, e nós estamos trabalhando nisso agora para essa próxima semana, se informar aos irmãos, e cremos que logo mais tudo isso irá passar e aos poucos retornaremos às atividades. Mas antes nós queremos também só esclarecer algumas coisas para a nossa membresia, para os nossos irmãos que servem aqui na Igreja Batista Saron. Nós estamos vivendo um tempo difícil para todo mundo, né? Um tempo que também muitas coisas estão acontecendo no contexto de muitas igrejas, no contexto onde muitas igrejas têm tomado algumas práticas, e nós queremos trazer só um esclarecimento como pastores aqui, tanto a mim, o pastor Luiz, que nós entendemos que isso aqui não é um culto online, né? Nós cremos, como já informamos a igreja, que essa expressão, ou este culto online, nós não cremos que isso existe, mas nós cremos que existe o culto público, existe o culto doméstico e a adoração individual, particular. E nós queremos trazer esse esclarecimento para os irmãos, embora muitas igrejas tenham usado a expressão, tenham feito ceia online, batismo online, nós entendemos e respeitamos a posição no sentido de que não queremos agir de forma desrespeitosa com ninguém aqui, mas essa não é uma posição que nós defendemos como pastores, e também não é uma posição que nós ensinamos à igreja, né? O pastor Luiz também pode complementar aqui nesse início, nessa palavra, para esclarecer aos irmãos, e nós vamos estudar isso mais juntos, esclarecer, indicar artigos para os irmãos, mas nós não cremos que existe essa prática da ceia online, não cremos que exista a prática do batismo online e também essa prática do culto online, né? Nós podemos fazer uma transmissão, uma gravação, cantar louvores, trazer uma palavra, mas não consideramos isso como um culto online, onde muitos neste tempo têm usado essa expressão. Não sei, o pastor Luiz quer dizer algo aqui também? Gostaria de deixar também aqui uma palavra para os irmãos de encorajamento, saudar cada um com a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesse momento. Também faço das palavras do pastor Anderson as minhas. Temos sentido falta da igreja, eu e a minha família. Nós sabemos que estamos passando por esse momento e que o Senhor tem nos chamado para esse tempo também. E isso é desafiador, né? E uma das coisas mais desafiadoras para nós talvez seja a ideia de não termos os nossos cultos regulares como acontecia antes. Então, muitas igrejas têm se adaptado de diversas formas e diversas maneiras, e tanto eu quanto o pastor Anderson, desde o início, nós assumimos essa posição que nós entendemos que é uma posição que vem da nossa leitura das Escrituras, né? Nós entendemos que o nosso culto público, ele é um culto celebrado com a igreja congregada, e isso vem do próprio Novo Testamento, né? A palavra de onde nós tiramos igreja é assembleia ou congregação, é a reunião ou o ajuntamento do povo de Deus para celebrar ao Senhor. E isso é presencialmente executado. Nós vemos isso no Novo Testamento acontecendo, exceto em momentos onde existe perseguição. Então, em Atos, nós percebemos que a igreja, em momentos de perseguição, ela cessa os seus cultos públicos, mas continua as orações nas casas, e o Senhor continua dando graça, e até mesmo naquilo que nós defendemos para a igreja, quando nós apontamos a suspensão momentânea dos nossos cultos, nós falamos ali sobre esses momentos em que o povo de Deus não pode adorar publicamente, e nós vemos em Atos bem claramente isso. Os apóstolos estão sob pesada perseguição, sendo lançados nas prisões, e neste momento a igreja se reúne nos lares para poder orar. Então isso tudo que nós estamos fazendo aqui é uma reunião que pode ser abençoadora, ela é edificante. É bom que nós tenhamos
uma palavra edificante para ouvir com a nossa família. É bom que nós tenhamos esse tempo de sentar e ouvir uma pregação, mas isso não é um substituto para o culto público. E nós entendemos que também neste momento o Senhor nos chama a pensar nisso, a lamentar isso diante dele em oração, a lembrar da igreja, a orar uns pelos outros, pela fé uns dos outros e também interceder para que isso tudo cesse e que nós possamos retornar às nossas reuniões como corpo, como igreja, as nossas reuniões corporativas para adorar ao Senhor em nosso culto público, que é feito presencialmente. Então, fica apenas essa palavra aí para reforçar aquilo que o pastor Anderson já disse logo no início. Amém, meus irmãos. Então, é o tempo de nós clamarmos para que o Senhor restitua-nos este culto público, né? Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, orar, para que esse tempo possa voltar e assim nos reunirmos novamente. Sabemos, meus irmãos, que o debate é muito amplo, então não vai ser aqui nesses pequenos minutos que nós vamos dissecar todo o assunto, mas pedimos que os irmãos estejam em oração por nós, pastores, tenham paciência, mas os irmãos, aqueles membros da nossa igreja que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso pastoreio, esta é uma palavra que nós direcionamos a vocês, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nos procure, seja ligando, seja enviando uma mensagem no particular. Nós estamos aqui para crescermos em graça, em conhecimento do nosso Deus, com temor, com zelo, para que em todas as coisas possamos glorificar ao Senhor, até mesmo nesse tempo onde nós não estamos podendo nos reunir publicamente, mas que o Senhor em tudo continue edificando as nossas vidas, edificando a sua igreja, edificando as nossas famílias. E assim nós deixamos essas palavras para os irmãos. Eu quero aqui agora neste momento fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 10 até o verso 20, a oração sacerdotal. E Jesus, nesta oração, ora também por nós. E aqui nós vamos ver nesses versículos sobre esta oração sacerdotal. Então o Evangelho de João 17, o verso 10, diz assim: todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um assim como nós. E quando eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria e plenitude. E eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Verso 21, para encerrar, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Então nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos cantar 2 louvores. Vamos fechar os nossos olhos e aqui agora estaremos orando. Senhor Deus, Pai, os dias são difíceis, penosos para todos nós. Todos nós, ó Pai, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. E agora aqui, ó Deus, por meio desta palavra que nós estamos trazendo aos irmãos e irmãs da nossa igreja, Igreja Batista Saron, aos amigos, aqueles que também congregam neste lugar, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos sustentando neste tempo. Tempo, ó Pai, que nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos fortaleça, nos guarda. Ó Pai, tempo esse, ó Deus, de tantas incertezas, ó Pai, e o mundo, ó Pai, em um alvoroço total, ó Deus, de tantas coisas, ó Deus, que estão acontecendo, ó Pai, mas nós estamos firmados em Ti e por meio da Tua palavra podemos descansar, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, mais breve, ó Pai, cumpra conforme a Tua vontade, ó Deus, possamos assim nos reunir novamente
no nosso culto público e Te adorar com alegria, com temor e com fervor, ó Pai. Nós estamos com saudades disso, ó Deus, porque isso nos fortalece. Isto, ó Deus, também é um meio de graça que o Senhor deixou para o Seu povo, ó Pai. E pedimos, tenha misericórdia de nós. Agradecemos a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui, o pastor Luiz, o irmão Abner, o irmão Wesley, e também por todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, ó Deus, que o Senhor sustente as famílias, guarde os corações. Momento, ó Deus, onde todos nós estamos preocupados, questões de saúde, questões de emprego, questões, ó Pai, das mais diversas, ó Deus, mas a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Sabemos que todas essas coisas, ó Deus, que nós vemos neste mundo, elas são transitórias, são passageiras, mas que nós possamos deleitar nas Tuas promessas, na Tua verdade, ó Deus, e descansar no Senhor. Refrigera, Senhor, e fortalece, ó Pai, a alma, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, por meio da Tua palavra, por meio da graça do Senhor, que se renova todos os dias, esta misericórdia que se renova a cada manhã, que o Senhor nos sustente. Guarde, ó Pai, as famílias, guarde, ó Pai, os lares, guarde os casamentos, os filhos, filhas, guarde os irmãos e irmãs solteiros, guarde o Teu povo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja, Senhor. Suplicamos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Nós iremos louvar ao Senhor com 2 hinos. O primeiro é Firme nas Promessas. Amém? Se você aí em sua casa, acompanhe também nos ajudando a cantar e a louvar. Sagradas Escrituras, e assim descansamos nesta verdade e esta promessa que Jesus virá nos buscar, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e assim estaremos com Ele para todo sempre, que descansamos nesta verdade. Vamos louvar com mais um hino. O grande amigo em Jesus, nós temos este grande amigo. Jesus amigo temos, mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, o refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastor Luiz pode conduzir um momento
ler uma palavra, orarmos também. Em nome de Jesus. Eu vou abrir uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 13, e vou ler com os irmãos aquilo que a palavra de Deus nos diz, nesse trecho que vai do verso 1 até o verso 6. Assim diz a palavra do Senhor, e depois nós estaremos em um momento de oração. O amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos juntos com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Seja honrado entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? E eu trago essa palavra para nos encorajar como igreja a permanecer naquilo que o Senhor nos chama a fazer e a ser neste momento. Lembrar dos nossos irmãos, a permanecer amando fraternalmente uns aos outros, mesmo à distância, mesmo que nós não possamos acolher uns aos outros e ser hospitaleiros, como a palavra nos diz, que possamos estar abertos também para as necessidades uns dos outros, e nós temos essa possibilidade por meio dos nossos telefones, do celular, das mídias que nós fazemos uso, e às vezes usamos para tantas coisas ruins ou para coisas que não são tão edificantes, mas nesse momento nós podemos acionar uns aos outros, chamar uns aos outros à oração, compartilhar os nossos fardos também, e nós, pastores, também estamos à disposição para isso. Nós precisamos lembrar daqueles que não necessariamente estão presos, mas estão já enfrentando algumas dificuldades com relação a essa situação toda, irmãos que precisam de tratamento, e isso tem sido dificultado por causa da situação dos hospitais. Está tudo bastante difícil nesse momento. Outros já estão passando por essas lutas, outros irmãos que trabalham na área de saúde, outros irmãos que têm passado por diversas privações, e aqui nós podemos pensar que o verso 3 nos fala disso também, daqueles que estão sendo privados de muitas coisas por causa dessa situação, especialmente aqueles irmãos do grupo de risco, aqueles que são mais idosos, que nesse tempo, que nós estamos também sem tanto contato social, mas dentro das nossas casas, que Deus opere também no meio dos casamentos, no meio dos lares. Nós precisamos lembrar disso em oração. É triste nós ouvirmos do mundo tantas vezes dizendo que o mais difícil para as pessoas nesse momento é terem que conviver com as próprias esposas, ou com os próprios maridos, ou com os filhos. Isso é um sinal tão ruim de como a nossa era é egoísta, não sabe lidar com algo que Deus deu para abençoar. O cônjuge, os filhos, na palavra de Deus isso tudo é bênção, mas nós estamos às vezes tão envolvidos com as nossas coisas que nós colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos desejos, as nossas vontades, quando tudo isso é tirado de nós. E nós precisamos estar mais próximos da nossa casa, da nossa família, e até mesmo para poder cuidar melhor, para estar ali tendo a oportunidade de servir melhor aqueles que Deus colocou à nossa volta. Muitos irmãos até mesmo, crentes em Cristo, não sabem como lidar, e é mais triste ainda saber de pessoas que estão na polícia, por exemplo. Eu tenho parentes na polícia dizendo que os casos de violência doméstica têm aumentado muito nesse momento. Então, que Deus nos ajude, como diz aqui essa palavra, a lembrar que o matrimônio deve ser honrado, o leito conjugal ele é sagrado, e que Deus vai julgar aqueles que não honram isso, que seja um tempo para nós pensarmos também nas nossas famílias. Mas, acima de tudo, todos nós somos afetados por isso, com as incertezas do futuro, com aquilo que virá daqui para frente. Então, essa palavra também é bastante oportuna, porque nos lembra que nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados. Nós podemos, nesse momento, inclusive, rever o nosso coração, se nós não temos levado a nossa vida não com a satisfação que Deus nos chama a ter, mas muitas vezes com ganância. Nós não estamos contentes com aquilo que nós temos, nós não estávamos contentes antes, mas talvez nesse momento agora nós podemos parar e pensar, nunca faltou, e agora nós estamos num momento mais difícil ainda,
mas Deus também está dizendo que Ele vai prover. Amém. E Ele diz que Ele não vai nos deixar, Ele jamais nos deixará, jamais nos desamparará, e que nós podemos com confiança, como diz o verso 6, dizer o tempo todo: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Sejam os homens, seja uma peste, seja algo que aconteça à nossa volta, sejam as dificuldades sociais, seja a situação política, nada disso nos afeta, porque Deus, o nosso Deus, está cuidando de nós. Então eu gostaria de convidar cada um de nós aqui, enquanto você ouve essa palavra, e nós estaremos orando aqui também, a pensar em tudo isso que nós falamos. Que Deus nos preserve no amor fraternal, que Deus nos ajude a estreitar os nossos laços, mesmo distantes uns dos outros, que Deus nos ajude a lembrar daqueles que estão passando por restrições, que Deus nos ajude a valorizar mais a nossa família, cuidar mais, que seja um tempo oportuno para os pais estarem próximos, os homens abrindo a palavra de Deus, orando pelas suas famílias, que as nossas vidas sejam passadas a limpo diante do Senhor, que nós aprendamos a estar contentes com aquilo que nós temos, mesmo que seja muito pouco, o Senhor diz que é o necessário, e que isso tudo venha a ecoar no nosso coração. O Senhor não nos desampara. Em momento algum o crente está desamparado. E nós temos aqui essa promessa que é a promessa que sustenta todas as outras. O Senhor Deus está conosco. Por isso nós não tememos e nós não temos o que temer. E que Deus nos ajude nisso. Então eu convido a você, nesse momento, a orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos porque o Senhor nos chamou para esse tempo. E o Senhor nos chama para os desafios e o Senhor também nos dá graça. Nós não merecemos absolutamente nada da parte do Senhor. Mas o Senhor, sendo um Deus tão bondoso, amoroso, misericordioso, nos coloca nessa situação onde nós somos provados, a nossa fé é exercitada, e nós somos lembrados pela Tua palavra, Deus, que nós precisamos continuar a nossa caminhada, olhando para o Senhor, não para as circunstâncias à nossa volta, tendo esperança no Senhor, não nas notícias que vêm, mas na boa notícia que o Senhor nos deu por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, em nome de Cristo, no nome do Teu Filho, que pagou um alto preço para que nós pudéssemos desfrutar de todas essas bênçãos, de todas essas promessas. Nos ajuda a perseverar no amor fraternal, lembrando uns dos outros, orando uns pelos outros, auxiliando uns aos outros naquilo que temos condição de fazer, e também oferecendo a Deus as nossas vidas à disposição dos nossos irmãos, lembrando desse amor fraternal que é tão importante para nós, porque Cristo Jesus, nosso irmão, se entregou ali naquela cruz. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar e a zelar uns dos outros, não somente nisso, mas também lembrando daqueles que têm passado por restrições, muitos idosos que estão sendo chamados a Deus a ser mais zelosos, cautelosos com a sua saúde, pessoas acamadas que já têm a saúde debilitada, muitos irmãos nossos que têm visto os seus tratamentos interrompidos. Tenha misericórdia, Deus, que o Senhor venha com a Tua boa mão e alcance a cada um deles. Tenha misericórdia, Deus, dos casamentos, das famílias, dos chefes de famílias, das mães, dos pais, dos filhos, que esse seja um momento, Deus, de crescer na graça do Senhor, e olhar, ó Deus, para as nossas famílias como um celeiro que o Senhor nos deu, Deus, um celeiro de bênçãos, mas também que o Senhor nos ajude, ó Deus, a plantar a semente do Evangelho no mais profundo dos nossos corações, do coração dos nossos filhos, dos filhos pequenos, a ter, ó Deus, momentos de edificação, de fortalecimento mútuo, ó Deus, de incentivo a crescimento na graça do Senhor. Que o Senhor faça tudo isso, ó Deus, em nossas casas, em nossos lares. Que o Senhor também nos ajude, ó Deus, a limpar de nós toda a ganância, porque como nós vemos aqui na Tua palavra, quando há ganância, ó Deus, quando nós não estamos isentos da ganância, nós dificilmente nos contentaremos com aquilo que temos. Se há algum irmão passando por necessidade, ó Deus, que o Senhor nos ajude a chegar até ele, mas naqueles que têm visto a boa mão do Senhor conduzindo, abrindo portas, ó Deus, dando provisão, tirando recurso de onde não havia, que haja gratidão em nossos corações, sabendo que Cristo Jesus nos chamou a ter essa confiança em todo o tempo, olhando para Ele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas mesmo assim estava contente e satisfeito no Senhor. Nos ajuda a olhar para o Teu Filho Jesus e sermos encorajados mais uma vez. E que isso se encontre em nossos lábios, ó Deus, essa confiança que nós lemos aqui na Tua palavra. Nós estamos amparados pelo Senhor. O Senhor nunca nos deixará. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não há poder algum maior do que o do Senhor. E nós confiamos nisso, ó Deus. Perdoa os nossos pecados e fraquezas. Fortalece
a mente e o coração de cada um aqui nessa promessa tão grandiosa e tão poderosa, Deus, que é a promessa de que o Senhor é por nós, porque o Senhor deu o teu Filho em nosso favor. E nós sabemos que todas as coisas, até mesmo as mais difíceis, têm cooperado, Deus, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. No nome dele, nós oramos agradecidos desde já. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós iremos cantar mais um cântico e assim já em seguida vamos encerrar também, caminhando para finalizar esta palavra a todos os irmãos e amigos. Vamos louvar ao Senhor com uma canção e ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos sentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando esta pequena palavra que nós estamos trazendo aos irmãos, à igreja, dizendo daquilo que já informamos também, que esse último sábado houve a autorização as igrejas podem começar a se reabrir, mas tem que passar por alguns critérios e nós estamos analisando todos eles. Nós estamos estudando agora nessa próxima semana e assim estaremos informando os irmãos. Pedimos que sigamos todos juntos assim em oração, clamando que o Senhor possa nos conduzir, dando sabedoria a nós, pastores, conduzindo aos irmãos, ao rebanho do Senhor neste lugar, para que em tudo Ele seja glorificado e exaltado. Amém? Então nós estaremos fazendo uma oração e assim estaremos encerrando este momento. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque podemos, Pai, além, ó Deus, de todo este momento que nós estamos passando, de dificuldade, de lutas, ó Deus, mas descansarmos, ó Pai, por meio da Tua palavra, e também, ó Deus, usar, ó Pai, a tecnologia, ó Deus, neste benefício de poder, assim, ó Deus, transmitir uma palavra uns aos outros, ó Deus, de encorajamento, ó Pai, de fortalecimento, que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Deus, que sejamos, ó Pai, sábios em todas as situações, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que também, ó Pai, o contexto que nós estamos passando, muitas coisas têm acontecido, ó Pai, no meio de muitas igrejas, ó Deus, mas nós aqui, ó Deus, estamos, ó Pai, pedindo que o Senhor nos dê, ó Deus, querido, sabedoria, nos dê discernimento, ó Pai, para assim andarmos conforme a Tua palavra nos ensina, não andarmos conforme as nossas emoções, ó Pai, ou conforme, ó Deus, querido, a maioria ao nosso redor possa
possa estar andando, não, ó Pai, mas que possamos andar, ó Deus, conforme as sagradas Escrituras nos orientam, ó Deus. Sabemos que por muitas vezes, ó Pai, as pessoas vão falar, vão questionar, ó Deus, mas o que nos importa, ó Pai, é temer ao Senhor, é agradar ao Senhor, é estar, ó Deus, sendo fiel à Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, neste tempo, ó Pai, que em todos os aspectos, ó Deus, nós estamos sendo afetados, ó Pai, e como igreja também, ó Deus, que o Teu povo permaneça fiel ao Senhor, seguindo ao Senhor, clamando ao Senhor, vivendo de maneira digna do Evangelho, ó Pai. Há uma questão, ó Deus, política também no nosso país, ó Deus, e por muitas vezes, ó Deus, nós temos visto muitos cristãos, ó Pai, se perdendo também, ó Pai, e colocando mais a esperança nessas coisas, ó Deus, do que em Cristo Jesus. Nós sabemos sim, ó Deus, que nós podemos ter discernimento, ter posições, ó Pai, mas que dar-nos sabedoria, sobriedade sobre todas as coisas, de discernimento do alto céus, ó Pai. Cuida das nossas vidas, ó Deus, e que sejamos achados, ó Pai, fiéis discípulos de Cristo, seguindo a Jesus nos termos de Jesus, ó Deus. Guarde os jovens, guarde, ó Pai, os mais velhos, os mais novos, as famílias, o Teu povo neste lugar, a Tua igreja, Senhor, e que, ó Pai, ao restaurarmos, ó Deus, novamente este culto público, ó Deus, quando estivermos aqui reunidos, ó Deus, que estejamos mais tementes, mais zelosos, amando mais ao Senhor, servindo mais uns aos outros e glorificando ao Senhor, ó Pai. Dai-nos, ó Deus, este quebrantamento, ó Deus, e que possamos assim, ó Pai, como já foi orado pelo pastor Luiz, passar a limpo as questões em nossas vidas, nosso convívio familiar, nosso cuidado uns com os outros, ó Deus, para que em tudo o Senhor seja glorificado, ó Deus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda, Senhor, o Teu rebanho, o rebanho que o Senhor confiou a mim, ao pastor Luiz, ao cuidado. Sustente as famílias, sustente, ó Pai, a cada lar, que a Tua graça e misericórdia continue sendo derramada sobre nossas vidas. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, estamos com saudades. Agradeço ao Abner, agradeço ao pastor Luiz, ao Wesley e a todos os irmãos aqui envolvidos, né? Nós não temos uma mega estrutura ainda, né? Mas pela graça de Deus conseguimos transmitir, gravar aqui essa pequena palavra para abençoar a vida, a sua família, o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.